Bom dia. A gente retoma hoje, então, o estudo da síntese do yoga. Então, eu já começo compartilhando aqui a apresentação. Hoje, a gente chegou no capítulo 10, que tem 10 da parte 4, né? Que tem o nome Os Elementos da Perfeição, onde ele começa a detalhar as particularidades do yoga integral, na visão dele, yoga integral de Sri Aurobindo. Como a gente tem feito, a gente começa com um aquietamento, né? Um chegar e se interiorizar um pouco e se preparar para as palavras de Sri Aurobindo. Então, são 5 minutinhos de aquietamento.
com a proximidade, então, da chegada do livro nas livrarias, eu queria só repassar rapidamente aqueles que se dispuserem, né, a abordar, estudar esse livro, o que é que ele traz. Síntese do yoga. Essa prancha a gente apresentou na primeiro encontro da síntese do yoga. É composto por uma introdução com 4 partes, que por si só é um livro, né, publicado pela casa com o nome A Vida Toda é Yoga. Depois, 3 partes, ou 4 partes, a parte 1, 2, 3, onde ele faz ensaios sobre o Yoga da Gita, Yoga dos Trabalhos Divinos, Divinos, o Yoga do Conhecimento Integral e Yoga do Amor Divino, né? É Karma, Jnana e Bhakti. A gente já comentou em encontros atrás que a base do Yoga Integral é Yoga da Gita. É como que o plano de fundo. E aí, na parte 4, onde ele começa a expor a visão dele de um Yoga integral, que é o que a gente está vendo aqui no ciclo. Então, a gente está vendo só a parte 4. E estamos no capítulo 10, onde ele começa a detalhar os elementos mesmo, mais especificamente, do Yoga integral. Já começou no capítulo 1, claro, mas aqui ele começa a detalhar mais alguns outros elementos. Então, capítulo 10, a perfeição integral, onde ele apresenta o que ele entende por perfeição. Ele chama o yoga integral também do yoga da autoperfeição ou da perfeição do si, ou de si. Então, o yoga integral, assim entendido como educação integral, o que foi levado à frente pela mãe com totalidade dessa expressão, visa, além do retorno a essa consciência da unidade original, que é o objetivo de todos os yogas, todos os caminhos de yoga têm esse objetivo, né? Unidade de consciência com a consciência original, a consciência Satchitananda. Visa também o desenvolvimento integral do ser humano em todos os seus aspectos, incluindo, além do espiritual, eu ressalto o termo aqui, educação integral. Quer dizer, yoga integral agora entendido como um processo de educação global, integral, de todos os aspectos do ser. O pessoal, social, emocional, estético, físico, sensorial e também o conhecimento e a cultura. Isso a gente pode compreender melhor conhecendo um pouco da biografia de Sri Aurobindo. Ele foi educado na Inglaterra, lá na virada do século XIX para o século XX. E ele soube valorizar todos os aspectos da cultura ocidental, os aspectos positivos da cultura ocidental. E trouxe isso para a visão dele de yoga integral. Quer dizer, não é apenas buscar essa unidade original, não é apenas essa identidade com o chamado divino, Sat Chit Ananda. É também o desenvolvimento dos aspectos pessoais aqui na matéria, no contato com a sociedade, social, a interação entre os seres humanos, o emocional, o estético, físico, o corpo, o sensorial também, os sentidos, desenvolvimento, aperfeiçoamento dos sentidos, também o conhecimento, como a gente entende conhecimento de mundo, conhecimento de história, geografia, e a cultura. Quer dizer, abrange, nessas poucas palavras, todos os aspectos do ser, entendido como educação integral. Isso, então, resume o que a mãe desenvolveu depois com essa abordagem, essa expressão educação integral. O que seria educação integral? Educação em todos esses planos, o desenvolvimento, aperfeiçoamento, o refinamento, expansão de todos esses planos aqui, pessoal,
social, emocional, estético, físico, sensorial, o conhecimento mundano, vamos dizer assim, e a cultura. Aí ele retoma o início da parte 4. Quando o self, si, é purificado da ação confusa e enganosa da natureza e seus instrumentos, purificação, que a gente já viu, está libertado em seu ser, em sua consciência, em sua beatitude, em seu poder autoexistentes, libertação, segundo degrau dessa parte 4, yoga integral. Do emaranhado, e a própria natureza está libertada do emaranhado da ação inferior dos gunas, já passamos por isso, e das dualidades em luta, está estabelecido na alta verdade da calma divina e da ação divina, então a perfeição espiritual torna-se possível. Os dois primeiros degraus do yoga integral, ou da perfeição integral, como ele entende, purificação e libertação. Como a gente já falou, não são degraus sucessivos, não é a questão de você primeiro finalizar a purificação, depois finalizar a libertação, para depois buscar uma perfeição. Isso tudo pode ser abraçado de uma única vez, mas ele ressalta que um avanço em um degrau superior depende em grande parte de um avanço num degrau inferior. Eles são como que interconectados. Então, a importância de você dar atenção a todos esses aspectos. E não só a perfeição, que é o que nós vamos entender o conceito de perfeição nesse capítulo. Então, purificação e liberdade são os antecedentes indispensáveis da perfeição. Ou seja, não existe perfeição do modo como ele entende a perfeição, sem antes um processo de purificação e de libertação que alcance um determinado grau. Agora, a perfeição perfeita, como ele vai colocar no final do capítulo, só mesmo no ser gnóstico. Uma autoperfeição espiritual só pode significar uma união crescente com a natureza do ser divino. Perfeição espiritual é um processo, uma união crescente com a natureza do ser divino. Portanto, o objetivo e o esforço e o método de nossa busca da perfeição dependerão de nosso conceito do ser divino. Quer dizer, o que nós entendemos com ser divino? Para o Mayavadin, acho que é assim que pronuncia, a suprema verdade, ou antes, a única verdade real do ser, é o absoluto impassível, impessoal e autoconsciente. Portanto, entrar em uma calma impassível, em uma impessoalidade, em uma pura percepção do espírito, é sua ideia de perfeição. Eu não conheço essa linha, assim, especificamente, mas pelo que ele coloca aqui, o Mayavadin vai buscar, então, simplesmente essa identidade do divino, essa calma, essa impessoalidade, e, para isso, vai viver fora da matéria. Rejeitar a existência cósmica e individual, estabelecer o ser no autoconhecimento silencioso, é sua via. Quer dizer, sai do mundo dessa existência que a gente vive, sai da existência mundana. Sim, aquela imagem vai viver numa caverna, vai viver num mosteiro retirado, aí no mosteiro você não sai da existência de uma certa forma, né? E vai viver esse autoconhecimento silencioso. Para o budista, a verdade suprema é uma negação do ser. Portanto, reconhecer a impermanência e a dor de ser, a nulidade desastrosa do desejo
e dissolver o egoísmo, e as associações que sustentam a ideia e as sucessões do karma são a via perfeita. Quer dizer, esse seria o caminho do budista, o não ser. Outros conceitos sobre o mais alto, aí com maiúscula, são menos negativos. Cada um, segundo sua própria ideia, conduz a alguma semelhança com o divino. Sadrasya, deve ser. E cada um encontra seu próprio caminho, tais como amor, adoração do Bhakta, que conduzem à semelhança com o divino por meio do amor. Quer dizer, cada caminho tem a sua aproximação ao divino, cada caminho tem os seus resultados e cada caminho atinge um certo aspecto do divino. Todos os caminhos aqui são válidos, mas são parciais. Para o yoga integral, a perfeição significa que um espírito divino e uma natureza divina aceitarão uma relação e uma ação divinas no mundo. O yoga integral é mais que não propor um retirar-se do mundo, mas é um propor agir no mundo. É positivo. Quer dizer, aceitarão uma relação e uma ação divinas no mundo, a partir de um ser aperfeiçoado, um espírito divino e uma natureza divina. Significa também, quando for total, uma divinização de toda a natureza, uma rejeição de todos os falsos nós do ser e da ação, mas sem rejeitar nenhuma parte de nosso ser, nem nenhuma esfera de nossa ação. Aí volta a palavra integral. Yoga integral. Não é praticar todas as linhas de yoga ao mesmo tempo. Uma divinização de toda a natureza, uma rejeição de todos os falsos nós do ser e da ação, sem rejeitar nenhuma parte de nosso ser, nem nenhuma esfera de nossa ação. Obviamente, purificados, libertados e aperfeiçoados. Nos aproximamos da perfeição, portanto, em um movimento vasto e complexo. Vou tirar isso aqui. E seus resultados, suas operações, terão um campo de ação infinito e variado. Aí começa a dificuldade. Se você não vai rejeitar nada, você tem milhões de coisas a serem trabalhadas. Para encontrar o fio e o método, devemos determinar quais são os elementos essenciais e fundamentais, indispensáveis para a perfeição, siddhi. Pois, se estes forem assegurados, todo o resto, veremos, será apenas seu desenvolvimento natural ou seu modo de funcionar particular. Se a gente encontra os pontos essenciais a serem trabalhados, esses milhões de aspectos que a gente tem na vida, eles como que encontram seu funcionamento aperfeiçoado de forma automática. Se o eixo é corrigido, o que sai desse eixo se torna corrigido também, se torna aperfeiçoado também. Podemos classificar esses elementos em 6 divisões que são interdependentes em grande medida, mas ainda, de certo modo, se sucedem naturalmente em sua ordem de realização. É mais ou menos o que acontece na purificação, libertação e agora perfeição. Eles são interdependentes, o aperfeiçoamento de um vai influenciar ou auxiliar ou promover o aperfeiçoamento do outro, mas existe uma ordem de sucessão natural na sua realização. Quer dizer, um aperfeiçoamento maior num elemento mais alto, vamos dizer assim,
depende, em grande parte, de um aperfeiçoamento de um elemento mais primário. O movimento partirá de uma base de igualdade de alma e elevar-se-á à ação ideal do divino em nosso ser aperfeiçoado na vastidão da unidade brahmana. Aqui ele pega os dois extremos dessa parte do yoga integral. Parte de uma igualdade de alma, equanimidade, e vai chegar lá na frente na unidade com o divino. Uma ação no mundo, ação ideal do divino, um ser aperfeiçoado que vive na vastidão dessa unidade com Brahma. A primeira necessidade é um equilíbrio fundamental da alma em seu ser essencial e em seu ser natural, tanto no espírito quanto no ser físico, vital, emocional e mental. Quando ela observa e encontra os fatos e os impactos e as operações da natureza, a alma, o espírito, precisa ter essa atitude equânima, de igualdade de alma, de equanimidade, enquanto ela se depara com os impactos da vida. O yoga integral se propõe que você vive a vida no mundo. E a vida no mundo é cheio de impactos, é cheio de conflitos, é cheio de problemas. E a primeira necessidade é que você desenvolva essa equanimidade não só no momento que você está quieto, meditando, pensando, longe do mundo, mas quando você está no conflito. Quando você está em situação de conflito, quando você recebe o impacto da natureza, as operações da natureza, os fatos do mundo, manter essa equanimidade de alma, esse equilíbrio fundamental da alma, que ele vai utilizar os próximos 3 capítulos para tratar dessa questão de tão importante que é. Eu acho que é o aspecto que ele dedica mais capítulos. Chegaremos a esse equilíbrio ao obtermos uma igualdade perfeita. Samatha. O self, ou o espírito, ou Brahma, é um em tudo. E, portanto, um para tudo. Ele é o Brahman, ou Brahman, igual, Saman Brahma, como é dito na Gita, que desenvolveu plenamente a ideia de igualdade e sua experiência de ao menos um aspecto de igualdade, a Gita. A Gita chega mesmo a identificar igualdade e yoga. Samatvam Yoga Asyati. Peço sempre perdão aqui pela minha pronúncia de sânscrito, porque eu não tenho ideia de como pronuncia isso, tá? Isso quer dizer que a igualdade é o sinal da unidade com Brahma, ou Brahman, que nos tornamos o Brahman e que alcançamos o equilíbrio espiritual imperturbável do ser no infinito. Igualdade, quando ela é real, verdadeira, quando ela não é uma repressão, né? Uma repressão das reações, é o sinal da unidade com o Brahman. É o sinal de que nós nos tornamos o Brahman e que alcançamos o equilíbrio espiritual imperturbável do ser no infinito. Seria difícil exagerar sua importância, pois ela, a igualdade, é o sinal a indicar que já ultrapassamos as determinações egoísticas de nossa natureza, superamos o ego na natureza, que já escapamos da escravidão de nossas respostas às dualidades, purificação, libertação, já transcendemos o turbilhão instável das gunas e já entramos na calma e na paz da libertação.
Quer dizer, um dos sinais do desenvolvimento ou do avançar naqueles dois primeiros pilares, vamos dizer assim, os degraus, é o desenvolvimento dessa igualdade, dessa equanimidade na ação. A gente sempre fala, é muito fácil você ser calmo igual enquanto você está meditando, enquanto você está sozinho, olhando a natureza. Agora, na vida, no mundo, nas relações humanas, é bem mais difícil. Então, a igualdade é um sinal que você já avançou nesses dois primeiros degraus do yoga integral: purificação, libertação. Mas é possível você trabalhar diretamente a igualdade também. Você, como ele vai abordar, como eu disse, nos 3 próximos capítulos, como é que você pode desenvolver ou colaborar ou auxiliar o desenvolvimento dessa igualdade. Você não fica esperando ela aparecer por si própria, trabalhando os 2 primeiros degraus, vamos dizer assim. Você também pode trabalhar diretamente nisso, o que vai auxiliar, por sua vez, o desenvolvimento da purificação e da libertação. Igualdade é um modo de consciência que infunde em todo o nosso ser, em toda a nossa natureza, a tranquilidade eterna do infinito. Ademais, ela é uma condição, é a condição para uma ação segura e perfeitamente divina. Se você não tem essa igualdade, se você é sujeito às oscilações das emoções ou das reações, você não consegue desenvolver uma ação perfeitamente divina. A segurança e a imensidade da ação cósmica do infinito baseiam-se em uma tranquilidade eterna, jamais interrompida ou embargada. Então, essa ação cósmica do infinito, ela é como tem por base, por essência, essa tranquilidade, essa igualdade, que nunca é movida, nunca é perturbada. Esse também deve ser o caráter da ação espiritual perfeita. Tranquilidade, a igualdade. Ser igual e unificado diante de todas as coisas. Em espírito, em compreensão, na mente, no coração aqui nas emoções, na consciência natural e mesmo na consciência mais física. E fazer com que todas essas operações, qualquer que seja a adaptação exterior à coisa a ser feita, estejam sempre e imutavelmente cheias da igualdade e da calma divinos. Aqui eu lembro da recomendação, conselho, ensinamento de Krishna a Arjuna. Tendo samatha, tendo igualdade e vendo claramente a verdade, lute. Qualquer que seja a sua adaptação exterior, a coisa a ser feita deve ser feita com igualdade e calma divinas. De novo, não é um retirar-se da ação, não é um eximir-se da ação. Eu sou igual, está tudo certo, então não vou agir. Mas agir, vendo claramente a verdade, até onde for possível ver, né? Porque eu acho que só vê claramente a verdade, como ele diz, quando você estiver lá no ser gnóstico. Mas nas medidas das suas possibilidades, você enxergando o que você consegue enxergar, haja com igualdade e calma divinas. Esse deve ser o princípio profundo da ação espiritual. Pode-se dizer com isso que isso constitui o lado passivo ou a base da igualdade. Seu lado fundamental e receptivo. Você recebe os impactos do mundo com igualdade, sem que isso te mova, te perturbe a sua igualdade.
Mas há também um lado ativo e possessivo, uma beatitude igual que só se obtém quando a paz da igualdade se estabelece e é o florescer beatífico de sua plenitude. Quer dizer, o lado ativo, você em ação, só é possível obter quando essa igualdade realmente se estabelece em você. Toma conta do seu ser, vamos dizer assim. E isso é o que ele chama de florescer beatífico da plenitude da igualdade. O lado passivo é possivelmente mais fácil, relativamente mais fácil de ser alcançado, né? Você não reagir, você receber passivamente todos os impactos, seu lado fundamental e receptivo. Mas a igualdade na ação é um outro aspecto que só se obtém quando essa paz realmente se estabelece em você. Você pode agir, reagir com igualdade, com esse florescer beatífico. Para alcançar a perfeição, a segunda necessidade é a elevação de todas as partes ativas da natureza humana a essa condição mais alta. É aquilo que a gente viu agora há pouco, educação integral, todos aqueles aspectos. Elevação de todas as partes ativas da natureza humana a essa condição mais alta, ao cume de seu poder e de sua capacidade. O aperfeiçoamento, a elevação de todos os aspectos da natureza ativa, em que elas podem ser divinizadas e servir de verdadeiros instrumentos da ação divina e espiritual livre e perfeita. Quer dizer, um espírito aperfeiçoado depende de um instrumento para agir no mundo. Esse instrumento tem, então, que ser aperfeiçoado para que a ação no mundo possa ser uma ação perfeita também. Não é só a perfeição espiritual, mas uma perfeição em todos aqueles aspectos citados um pouco atrás. Para propósitos práticos, podemos considerar a compreensão, buddhi, discriminação, compreensão, o coração, as emoções, os sentimentos, o prana, energia vital, e o corpo, o físico, como os 4 elementos de nossa natureza que devem ser assim preparados e devemos encontrar os termos que tornarão possível sua perfeição. Quer dizer, qual é esse segundo elemento, então? O aperfeiçoamento da compreensão, a inteligência, a discriminação, o coração de emoções e sentimentos, o prana da nossa energia vital, nosso ser vital, e o corpo, nosso ser físico. Depois, um outro elemento, em nós há também a força dinâmica do temperamento, virya, do caráter e da natureza da alma, svabha, que torna o poder de nossos elementos efetivos na ação e lhes dá seu tipo e sua direção. Quer dizer, você aperfeiçoa a sua compreensão, sua inteligência, a sua discriminação. Purifica e liberta e aperfeiçoa suas emoções, seus sentimentos. Trabalha seu ser vital, fortalece e deixa ele sob controle da sua discriminação, da sua inteligência e compreensão. E aperfeiçoa seu corpo, e aí vem a força de alma que é colocada nesses instrumentos. Essa força dinâmica de temperamento que vai utilizar esses instrumentos, que vai animar esses instrumentos. Isso também tem que ser aperfeiçoado. Isso também tem que ser desenvolvido e elevado. Essa força deve ser libertada de suas limitações, ampliada, arredondada, rounded, polida, aperfeiçoada, a fim de que toda a natureza humana em nós
possa tornar-se a base de uma humanidade divina. Quando o Purusha, o ser humano verdadeiro em nós, a alma divina, poderá agir de modo pleno nesse instrumento humano e brilhar de modo pleno através desse receptáculo humano. Quer dizer, tudo isso é uma preparação para que esse espírito, essa alma divina, possa se manifestar de uma forma mais limpa, mais pura, mais plena, aqui no plano material, utilizando esse instrumento humano. Todo o instrumento, então, deve estar purificado, libertado e elevado, aperfeiçoado. Para isso, para divinizar nossa natureza aperfeiçoada, devemos chamar o poder divino, ou Shakti, para substituir nossa energia humana limitada e modelá-la segundo a imagem de uma energia infinita e preenchê-la com sua força superior. Daivi Prakriti Bhagavati Shakti. Quer dizer, além de todo esse ser aperfeiçoado, além dessa força de personalidade, de temperamento que utiliza esse corpo precisa também receber essa energia, esse poder divino, essa Shakti divina, que vai trazer uma força superior para esse instrumento já, assim, progressivamente purificado e aperfeiçoado. Essa perfeição crescerá na medida em que pudermos nos entregar primeiro à guiança e depois à ação direta desse poder e do mestre de nosso ser e de nossas obras ao qual ele pertence. Essa perfeição dessa Shakti divina que deve preencher esse instrumento, esse temperamento, esse ser, vai crescer na medida da entrega ao divino. Entrega é uma palavra-chave no yoga integral também. Entrega ao ser divino, a guiança desse ser divino. E depois, progressivamente, esse ser divino começa a agir diretamente, esse poder e mestre de nosso ser e de nossas obras, a qual o instrumento, na verdade, em última análise, pertence. E, finalmente, para esse propósito, a fé é essencial. A fé é a grande potência motora de nosso ser em nossa aspiração à perfeição. Aqui, a fé em Deus e na Shakti divina, que começará no coração e na compreensão, mas tomará posse de toda a nossa natureza, de toda a nossa consciência, de toda a nossa força motriz e dinâmica. Aqui tem uma relação direta com uma carta, que é o processo central do yoga integral, que a gente apresentou lá no primeiro encontro da síntese. Processo central do yoga integral, aquele processo que deve acompanhar, é o plano de fundo, é o background de todo o yoga integral. Essa aspiração do coração e aspiração na mente pela descida, pela absorção dessa Shakti divina, da guiança, da condução do nosso processo pelo próprio Espírito Divino. Coração, ser psíquico aqui, não é exatamente nas emoções, né? Mas é no mais fundo do coração, essa aspiração do ser psíquico e aspiração na mente, no espírito, pela descida dessa guiança divina, dessa condução de nosso processo pelo próprio divino. Então, resumindo, as 4 partes essenciais desse segundo elemento da perfeição ou de perfeição são o poder aperfeiçoado dos elementos de nossa natureza instrumental, a dinamis aperfeiçoada da natureza da alma, a admissão deles na ação do poder divino e uma fé perfeita
em todos os nossos membros, para chamar e sustentar essa admissão do poder divino em nós. Shakti, Virya, Daivi, Prakriti, Shraddha. E aqui eu retomo aquele quadrinho que a gente apresentou também no primeiro encontro da síntese, que tenta resumir ou apresentar de uma forma assim visual, quase gráfica, os elementos da perfeição dos instrumentos. Primeiro, uma igualdade de alma, e como eu já disse 2 vezes, ele vai abordar nos próximos 3 capítulos, que não é uma indiferença, como ele vai falar, mas é uma superioridade às reações da mente e da vida. E aqui, os 4 modos que ele propõe, unidade, entrega, desapego, aceitação, que ele vai detalhar nos próximos capítulos. Elevação da natureza, a compreensão, inteligência, vontade inteligente, buddhi, elevação, aperfeiçoamento, a elevação do coração, emoções, sentimentos, purificação, elevação, aperfeiçoamento, refinamento, da mente, como a gente já conhece, da vida, ser vital, a mente aqui, a mente racional e a mente sensorial também, a vida, o ser vital, incluindo os sentidos, e o próprio corpo físico. Não fica nenhum elemento do instrumento psicofísico de fora. Um aperfeiçoamento, um refinamento, uma maior sensibilidade em todos esses elementos do ser instrumental, como eles chamam. A força que é colocada nesse instrumento, ele vai abordar depois, num outro capítulo, são, como ele fala, foi cristalizada e distorcida no conceito de castas na Índia, que originalmente era uma verdade do espírito e foi transformada pela mente humana em castas. Uma distorção, uma cristalização numa forma que tem uma origem verdadeira, mas se tornou uma coisa distorcida, vamos dizer assim, que é o conhecimento, o vigor, mutualidade e serviço. O ser aperfeiçoado deve ter essas 4 qualidades, essas 4 forças desenvolvidas nele. A força do conhecimento, o Brahmani, a força, o vigor do guerreiro, a mutualidade do comerciante, das trocas, da sociedade, e o servir, a força do serviço desinteressado, que aqui é colocado, que nas castas da Índia é a casta mais inferior. Aqui é colocado como uma das qualidades mais importantes de um ser aperfeiçoado, que é o serviço desinteressado, o servir como uma oferenda ao divino. Essa natureza elevada, aperfeiçoada, preenchida com uma força de alma, deve chamar para dentro também a energia do divino, que deveria substituir essa energia e vontade pessoais pela energia e vontade do divino, a ação da Shakti divina. Então não é mais o ego ou o desejo humano, a mente humana que age, mas a própria ação do divino nesse instrumento purificado, preenchido com essa força de alma. E para isso, inicialmente, é necessário uma fé na presença e poder do divino em nós e sua ação. E aí ele vai falar lá no capítulo específico que essa fé ela é importante no início. Depois essa fé ela começa a se tornar uma percepção, começa a se tornar uma experiência real. Não é mais uma fé, é uma constatação, é uma percepção da ação de um poder maior em todos esses instrumentos, com essa, através dessa energia divina, dessa força de alma, numa natureza elevada e desenvolvida, com uma igualdade perfeita. Então, isso são os elementos do yoga integral, que nos próximos capítulos ele vai abordar, e os últimos 6 capítulos da síntese, ele começa, então, a expor
a visão de como seriam os próximos passos da evolução. O desenvolvimento de uma mente que trabalha cada vez mais pela intuição, que chega a se tornar uma mente que só trabalha por visões intuitivas, que alcança um plano que ele chamou de sobremente, que depois de muitas gradações pode ser chamado de supramente, e aí até o ser gnóstico pode ter mais gradações que ele não aborda na síntese, porque ele fala que não tem sentido. Até a supramente para nós já é difícil, né, compreender esses conceitos, como é que é uma consciência supramental. Aí o ser gnóstico, então, é outro plano, Sat Chit Ananda. Então, como ele falou, nas palavras dele, poder aperfeiçoado dos elementos de nossa natureza instrumental, poder aperfeiçoado, elevação da natureza, dinâmica aperfeiçoada da natureza na alma, essas 4 forças ativas no instrumento, admissão deles na ação do poder divino, Shakti divina atuando aqui, e uma fé perfeita em todos os nossos membros para chamar e sustentar essa admissão. E essa fé, à medida que isso progride, começa a se tornar uma percepção. Deixa de ser fé, começa a se tornar uma percepção, uma constatação dessa realidade. Porém, enquanto esse desenvolvimento acontecer, apenas no plano mais alto de nossa natureza normal, poderemos ter, talvez, uma imagem refletida e limitada da perfeição, assim como ela se traduz nos termos inferiores da alma, na mente, na vida e no corpo. Mas não possuir a perfeição divina, nos termos mais altos possíveis para nós, da ideia divina e seu poder. Enquanto esse desenvolvimento acontecer, isso é um processo, isso não acontece do dia para a noite. Isso é gradativo. Enquanto isso estiver acontecendo, só nesse plano mais alto, talvez a gente possa ter uma ideia pálida, refletida e limitada do que é essa perfeição. Aqui, na nossa vida, como a gente conhece, na mente, na vida e no corpo. Não possuir realmente, completamente, essa perfeição divina nos termos mais altos possíveis para nós. Para isso, é preciso passar além desses princípios inferiores e chegar à gnose supramental, aquele último quadrinho. Portanto, o próximo passo para a perfeição será a evolução do ser mental, que é onde a gente vive hoje, ao ser gnóstico. O caminho, como ele vislumbra, o desenvolvimento de uma mente cada vez mais intuitiva, que num certo grau de intuitivização, sei lá se existe essa palavra, pode ser chamada de mente iluminada, que só funciona por intuição. Mente intuitiva é uma mente de flashes de intuição. Os flashes de intuição vão ficando cada vez mais frequentes, até que essa mente intuitiva pode ser chamada de mente iluminada, que só percebe as coisas por uma via intuitiva, só não tem mais o raciocínio, a reflexão como a gente conhece. Raciocínio indutivo, raciocínio dedutivo. E aí, sobre mente, supramente, ser gnóstico, 6 últimos capítulos da parte 4, ele vai abordar essas questões aqui. Essa evolução se efetua por uma ruptura na limitação mental. Uma ruptura. Por um grande passo em direção ao plano seguinte da evolução, à região superior de nosso ser. No presente, escondida de nós pelo tampo brilhante dos reflexos mentais. Quer dizer, nós não temos acesso, hoje, a esse plano superior. Ela é oculta, bloqueada de nós por esse tampo brilhante dos reflexos mentais. A gente vive na mente racional. Depois, pela conversão de tudo o que somos,
às condições dessa consciência superior e união com ela. Primeiro, uma passagem, um próximo degrau, assim, do desenvolvimento da consciência, e depois a transformação de todos os planos inferiores, tudo o que somos, as condições que essa consciência superior nos traz, e a união com ela. É uma transformação que eu imagino bem radical de toda a natureza humana, inclusive. Na própria gnose vidiana, há diversas gradações que, em seu cume, abrem-se a Ananda total e infinito. São os últimos degraus, os últimos planos da evolução humana na Terra, que é o retorno à unidade com Sat Chit Ananda, o retorno a essa consciência original que dizem nós somos essencialmente, mas ainda não fenomenicamente, não manifestamos isso. Somos em essência, mas a gente não é, na prática aqui, não manifesta isso. Nós manifestamos nossa mente, né? Nosso ser mental, com todas as distorções e, enfim, tudo que a gente conhece. Uma vez que a gnose entra efetivamente em ação, os últimos planos do desenvolvimento, ela absorve de maneira progressiva os diversos níveis da inteligência, buddhi, da vontade, da mente sensorial, do coração, emoções, do ser vital e das sensações. A gnose, entrando em ação, ela vai atuar em todos os planos do ser e os transferirá por uma conversão luminosa e harmonizadora à unidade da verdade, do poder e do deleite da existência divina. Ao se alcançar esses planos mais elevados de consciência, todos os planos inferiores são também transformados. Como muito se diz, né, no yoga integral, existe um movimento duplo, um movimento de elevação a planos superiores e uma transformação dos planos inferiores pela ação dos planos superiores. A gente pode entender que nosso ser vital, mental e mesmo ser físico não seria mais exatamente como ele é hoje ao se alcançar esses novos planos. Ela elevará todo o nosso ser, o ser intelectual, o volitivo, o dinâmico, o ético, o estético, o sensorial, o vital e o físico a essa luz e a essa força, e os transmutará no sentido supremo que lhes é próprio. Ao se alcançar, ou quando se alcançar esse plano de gnose supramental, na verdade, cada plano de ascendência vai trazer a sua transformação aos planos inferiores. Mas a perfeição perfeita só é alcançada na supramente e na gnose. Ela também tem o poder de superar as limitações físicas e de desenvolver um corpo mais perfeito, um instrumento mais divino. Quando se ascende esses planos cada vez mais alto e há uma influência desses planos mais altos nos planos mais baixos, é o que se diz muito na Índia, né? Você pode até ficar imune a doenças, você desenvolve um corpo mais perfeito, que reage melhor e age melhor no mundo. Pode ser, eu entendo que possa ser isso, né? Não posso afirmar. Mas um corpo mais perfeito é um corpo mais resistente, um corpo menos sujeito ao ataque de micro-organismos, sei lá, de elementos externos. Um instrumento mais divino. Entendo que possa ser por aí. Superar limitações físicas e desenvolver um corpo mais perfeito. Sua luz abre as extensões do supraconsciente e arremessa seus raios no subconsciente. Inunda-o com o seu fluxo luminoso e aclara suas sugestões obscuras e segredos retidos.
Ao se alcançar esses planos mais altos, o subconsciente e o supraconsciente se abrem à mente. A mente, ou o que vier depois da mente, tem acesso ao que há no subconsciente e no supraconsciente. Aqui tem uma observação, para quem não conhece esses modelos de Sri Aurobindo. A psicologia atual, até o momento, ela reconhece um consciente e um subconsciente e um inconsciente, certo? A coisa vai para baixo. A visão de Sri Aurobindo é que existe um supraconsciente. Não é só para baixo, para a escuridão, mas é para cima, para a luz também. É como nosso olho enxerga a luz. Nosso olho, nosso ouvido enxerga uma faixa de frequência de raios, né? Para baixo vem o infravermelho e para cima vem o ultravioleta, que o nosso olho não reconhece como luz. Mesma coisa com o ouvido. Para baixo tem o infrassom e o suprassom, o ultrassom. Sri Aurobindo segue esse mesmo conceito na questão da consciência. Não há só o subconsciente e o inconsciente, existe um supraconsciente luminoso. O subconsciente vai ficando cada vez mais escuro até o inconsciente, e o supraconsciente cada vez mais luminoso. Só que nossa consciência só consegue atuar numa pequena faixa. Quando esses novos planos de consciência começam a se desenvolver, então, essa nova mente, vamos dizer assim, mais elevada, ela tem acesso a essas regiões do supraconsciente e do subconsciente. Nos últimos capítulos da síntese, ele aborda um pouco isso aqui, a questão dos poderes ocultos, né, que tanto se fala no yoga. Ele traz uma luz, assim, para mim, maravilhosa, nessa coisa tão falada, né, os poderes iógicos. Ela nos faz entrar em uma luz do infinito, que é maior que as pálidas luminosidades refletidas da mentalidade, mesmo a mais alta. A luz de conhecimento que a gente conhece na nossa mente é pálida, é frouxa em relação à luz de conhecimento que existe nesses outros planos. Como ele chama de um estágio de mente iluminada, uma supramente tem acesso a conhecimentos, como ele chama, luminosos. Ao mesmo tempo que aperfeiçoa nossa alma individual e nossa natureza individual, no sentido de uma existência mais divina, não, ao mesmo tempo que se entra nessa luz, esses planos de consciência cada vez mais altos aperfeiçoam nossa alma individual e nossa natureza individual no sentido de uma existência mais divina e harmoniza por completo as diversidades de nosso ser. A gnose fundamenta toda a sua ação na unidade de onde ela procede e transfere todas as coisas a essa unidade. Está falando aqui dos planos mais superiores da evolução, né? Quando essa consciência alcança esses planos mais superiores, de novo, vai transformar todos os planos inferiores, inclusive o plano físico. A mãe chega mesmo a dizer que, em estágios de evolução, a própria morte pode ser desnecessária. Ela pode não ser uma necessidade do ser humano. Personalidade e impersonalidade, os dois aspectos eternos da existência, por sua ação, tornam-se unos no ser espiritual e na natureza, que é o corpo do Purushottam. A natureza enquanto um corpo físico do espírito. É o espírito manifestado de uma forma física. E personalidade e impersonalidade se tornam a mesma coisa. Se tornam unos no ser espiritual. A perfeição gnóstica
espiritual em sua natureza deve realizar-se aqui no corpo e fazer da vida no mundo físico um de seus domínios, embora a gnose nos possibilite a posse de planos e mundos mais além do universo material. Está falando o que é uma tônica nos conceitos de Sri Aurobindo, é que a gente deve existir aqui no mundo físico, agir no mundo físico. Mas, nesse plano gnóstico, você pode agir também nos planos não físicos. Você pode atuar nos planos mais sutis. Essa gnose possibilite, além dessa posse, uma ação que vai além do universo material, nos planos sutis. De novo, nos últimos capítulos da síntese, ele detalha um pouco mais isso aqui. O corpo físico é, portanto, uma base de ação, pratishtha, e ele não deve ser desprezado, negligenciado ou excluído da evolução espiritual. O corpo físico é nosso instrumento. Todo músico sabe que o instrumento tem que estar afinado, tem que estar preparado para a ação. Aqui também, nosso corpo físico tem que estar preparado, desenvolvido e afinado para a ação. Não deve ser nem negligenciado, nem excluído. A perfeição do corpo, enquanto instrumento externo de uma existência divina completa na Terra, será necessariamente uma parte da conversão gnóstica. A necessidade de você trabalhar tudo, inclusive o corpo físico. A mudança consiste em estabelecer a lei do Purusha gnóstico, Vijnanamaya Purusha, e daquilo a que ele abre as portas, a Anandamaya, nas diversas partes da consciência física. Você buscar essa lei desse Purusha gnóstico, dessa alma mais atuante num ser gnóstico mais desenvolvido, noutros planos de consciência já manifestados, e de tudo o que significa estar em contato com isso, em todas as partes da consciência física. Impelido à sua conclusão suprema, esse movimento traz, final da evolução, uma espiritualização e uma iluminação de toda a consciência física, uma divinização da lei do corpo, pois, por detrás do invólucro físico grosseiro dessa estrutura, que é materialmente visível e sensível, o nosso corpo, há um corpo sutil que a sustenta subliminarmente e que podemos descobrir por uma consciência sutil mais fina. Um corpo sutil do ser mental, um corpo espiritual ou causal da alma gnóstica de beatitude, no qual se encontra toda a perfeição de uma encarnação espiritual, uma lei divina do corpo ainda não manifestada. No final, a conclusão suprema desse movimento, até o corpo físico, a consciência física, seria iluminada e espiritualizada, porque existe esse corpo sutil, onde essa lei atua, mas que ainda não foi manifestado. Essa perfeição perfeita do corpo ainda não foi manifestada. Deveria ser manifestada progressivamente à medida que a consciência ascende a esses planos mais altos e se abre à influência desses planos mais altos, até o corpo físico material. A maioria das siddhis físicas adquiridas por certos yogis vem de alguma abertura à lei do corpo sutil, ou de um apelo que faz descer algo da lei do corpo espiritual. Os poderes iógicos estão falados, né?
vem desse corpo sutil e desse corpo espiritual. O método comum dos yogis consiste na abertura dos chakras por meio dos processos físicos do Hatha Yoga, também incluídos em parte do Raja Yoga, ou por métodos da disciplina tântrica. São os métodos do despertar da Kundalini, que busca uma manifestação dessa energia chamada de Kundalini, e que normalmente é dito que ela está no chakra básico, né, no Muladhara, e que por processos físicos, Hatha Yoga, Raja Yoga e Tantra, essa energia, ela como que acorda, desperta e vai se elevando progressivamente aos chakras mais altos. Isso desperta os siddhis, os poderes iógicos no ser. Mas enquanto esses métodos podem ser usados como opções em certos estágios do yoga integral, eles não são indispensáveis. Quer dizer, aqui, ele coloca bem claramente que não há nenhuma objeção ao Hatha Yoga, ao Raja Yoga ou métodos da disciplina tântrica original. Mas eles não são indispensáveis. O apoio o apoio está no poder do ser superior para mudar a existência inferior. O método escolhido é sobretudo do alto e vai do alto ao baixo, não ao contrário. Por conseguinte, esperar-se-á o desenvolvimento do poder superior da gnose para continuar a mudança nessa parte do yoga. Aqui vem uma diferença fundamental da proposta de Sri Aurobindo para os outros yogas clássicos que trabalham com o despertar da Kundalini. Os yogas clássicos que trabalham com o despertar da Kundalini trabalham com esse movimento de ascensão da energia. O que Sri Aurobindo propõe é o contrário, uma descida do poder do alto que começa nos chakras mais altos, entra pelo chakra da cabeça, né, do Sahasrara, e que vai tomando conta do ser de cima para baixo. Tem alguns sentidos que eu, pelo menos, vejo, todos os mestres de yoga falam que esse processo de despertar da Kundalini é muito perigoso, que só deve ser tentado sob a supervisão direta e pessoal de um guru que ele mesmo despertou a Kundalini nele, porque pode trazer muitos inúmeros problemas se não for feito corretamente. Isso, todos os mestres que eu já li, todos os livros ou relatos que eu já li, são unânimes nessa questão. Como o yoga se disseminou, está em toda parte, né? Pelo menos em termos de conhecimento, quem é que pode ter certeza que tem contato com o mestre que ele mesmo desenvolveu essa Kundalini? Então, no yoga integral, não se propõe, aliás, se desaconselha o método de despertar da Kundalini, de baixo para cima. A proposta é de cima para baixo. Ou seja, uma aspiração pela descida da Shakti de cima para baixo. Primeiro inundando o sétimo chakra, o de cima, e descendo gradativamente até chegar no chakra básico. Por quê? Se isso acontecer, essa descida da energia, com todo esse trabalho do yoga integral, a hora que se despertar o chakra mais básico, o ser já está purificado, o ser já está preparado para esse desenvolvimento integral, para essa despertar da energia do chakra básico. Então, reforçando aqui, o apoio está no poder do ser superior para mudar a existência inferior. O método escolhido é, sobretudo, do alto e vai do alto ao baixo, e não ao contrário. Quer dizer, esperar-se-á o desenvolvimento do poder superior da gnose para continuar a mudança nessa parte do yoga.
Esses poderes físicos, todos os mestres falam, não deve ser buscado diretamente. Se ele ocorrer, se ele acontecer, ele deve ser usado. Aqui, se eles acontecerem, o ser já está preparado. Do alto para baixo, o ser já está preparado. Se o ser não estiver preparado de baixo para o alto, pode causar problemas físicos e mentais na pessoa que tentou isso. Muitos casos, né, relatados de pessoas que enlouquecem tentando esse despertar da Kundalini aqui, de baixo para cima. Permanecerá, porque só então será de todo possível a ação e a fruição perfeitas da existência em uma base gnóstica. Ação e fruição perfeitas da existência é o sentido da própria existência, né? Mas em uma base gnóstica. Então, isso permanecerá. Só é de todo possível quando a consciência alcançar esse estágio de gnose. Perfeição perfeita. O Purusha entra na manifestação cósmica para as variações de sua existência infinita, para conhecer, agir e fruir. Em A Vida Divina, ele detalha bem isso aqui, né? É o porquê que Satschitananda, que era todo perfeito, tinha Ananda, por que criou a manifestação, afinal? Se era tudo perfeito, sem a manifestação, por que a manifestação se manifestou? Para isso, para o deleite da variação da existência infinita na matéria, para conhecer, agir na multiplicidade e fruir na multiplicidade. A gnose traz a plenitude do conhecimento espiritual e fundamentará nisso a ação divina e forjará a fruição do mundo e do ser segundo a lei da verdade, da liberdade e da perfeição do espírito. Quer dizer, nos estágios mais elevados de desenvolvimento, no estágio de gnose, essa plenitude de conhecimento espiritual traz a fundamentação de uma ação divina no mundo e uma fruição divina do mundo e do ser, mas segundo essa lei da verdade maior do espírito. Só lá, então, que isso acontece de forma plena e perfeita. Até lá, a gente tem que se conformar com as distorções, não deixar de buscar, mas aceitar que a perfeição só se alcança na gnose. Porém, nem a ação, nem a fruição virão da ação inferior das gunas e da fruição egoística, que vem, sobretudo, da satisfação dos desejos rajásicos, que é o nosso modo de viver atual. Isso a gente conhece bem. Esse é o nosso estágio atual, eu diria, da humanidade toda. A fruição vem das gunas, das dualidades, do gosto ou não gosto, do egoísmo, eu quero, é meu, quero assim, e, sobretudo, da satisfação dos desejos rajásicos, que é o nosso modo de viver atual. Lá no ser gnóstico, a fruição não vem daqui. Se algum desejo persistir, se é que podemos chamá-lo assim, será o desejo divino, a vontade de deleite do Purusha, que, em sua liberdade e perfeição, frui da ação da Prakriti aperfeiçoada e de todas as partes de sua natureza. Lá nos primeiros capítulos, ele fala da importância de se distinguir entre desejo e vontade. Quer dizer, o desejo vital e a vontade de deleite do Purusha, que isso é essencial. Aqui ele reforça, se algum desejo persistir, se é que podemos chamá-lo de desejo, será o desejo divino, a vontade de deleite do Purusha, que frui da Prakriti aperfeiçoada
em todas as partes da sua natureza. A Prakriti assumirá a natureza inteira na lei de sua divina verdade suprema e agirá segundo essa lei, oferecendo a fruição universal de sua ação e de seu ser ao Ishvara Anandamaya, o Senhor da existência e das obras, o espírito de beatitude que preside e governa suas operações. A fruição, ela existirá, mas como Ananda divina. É a manifestação do terceiro princípio, né, Sat Chit Ananda, a manifestação da Ananda na matéria, na vida material. A alma individual será o canal desta ação e dessa oferenda, e fruirá ao mesmo tempo de sua unidade com o Ishvara e de sua unidade com a Prakriti. Aqui, de novo, uma característica do yoga integral. Não é só a unidade com o Ishvara, não é sair da vida, não é sair da natureza, mas a unidade com a Prakriti. Tudo é um, afinal. Se tudo é um, a matéria faz parte do divino, a matéria é o divino. Então, essa alma individual fruirá da unidade com Ishvara e da unidade com a Prakriti. E será um canal dessa ação e dessa oferenda ao próprio divino maior. Ela fruirá de todas as relações com o infinito e com o finito, com Deus e com o universo, e os seres no universo, nos termos supremos da união do Purusha universal e da Prakriti universal. Aqui nós temos o conceito essencial do Tantra, que não é o Tantra da Califórnia, que é o Tantra original, que é essa unidade do espírito com a matéria e a fruição do espírito na matéria, não o sair da matéria, não o negar a vida na matéria, mas a união do espírito na matéria, a fruição do espírito na matéria. Mas essa fruição aqui, não a fruição do ser vital ou do ser mental mais baixo, no caso, sensorial. Toda evolução gnóstica conduz ao princípio divino de Ananda, que é a fundação da plenitude do ser espiritual, da consciência e da beatitude de Satchitananda ou o Brahma eterno. Toda evolução gnóstica traz, no final, Ananda, que é o terceiro aspecto do transcendente, Ananda. Satchitananda ou Brahman eterno. Percebida no início como reflexo da experiência mental, Ananda é possuída depois com uma plenitude maior e de maneira mais direta na concentração luminosa da consciência, Chidgana, que vem com a gnose. Inicialmente, essa Ananda vem como um reflexo pálido numa experiência mental e progressivamente cresce para uma plenitude maior e mais direita numa consciência luminosa que vem com a gnose. Tudo isso é um processo. O Siddha, ou a alma perfeita, viverá em união com o Purushottama nessa consciência brâmica. Ele será consciente no Brahman, que é o tudo, Sarvam Brahman, no Brahman infinito, em ser e infinito em qualidade, Anantam Brahma, no Brahman enquanto consciência autoexistente e conhecimento universal, Jnanam Brahma, no Brahman enquanto beatitude autoexistente e seu deleite de ser universal, Ananda Brahma.
No estágio de perfeição perfeita, essa alma individual, o Siddha, vai estar, então, com essa consciência maior, que é tudo, só o tudo, fruindo na matéria. Toda a variedade da existência cósmica será para ele mudada nessa unidade e revelará o segredo de seu significado espiritual, pois nessa beatitude e nesse ser espiritual ele será uno com isto, que é a origem, o continente e o habitante, o espírito e o poder constitutivo de toda existência. Ele volta para o objetivo de todos os yogas, que é a unidade essencial com isto, ou aquilo, né, como chamavam os antigos, aquilo, Satschitananda, que é incognoscível, que é, que só pode ser descrito por esses três aspectos, Satschitananda, que vai além da nossa compreensão, mas também aqui na matéria, fluindo com a matéria. Que nessa percepção, tanto do Tantra, que Sri Aurobindo adotou, é o próprio sentido da existência. A manifestação do uno no múltiplo, para conhecimento variado, para manifestação de formas e variações, e o deleite dessa interação na variação. Bom, esse capítulo ele é mais curto. Este será o supremo alcance da perfeição de si. Então, esse é o final da evolução até onde o Sri Aurobindo descreve, porque diz que tem inúmeros, possivelmente, degraus ainda, estágios de evolução da consciência entre supramente, gnose e o Satschitananda. Esse é um capítulo um pouco mais curto, né? A partir do próximo capítulo, então, ele começa a detalhar esses passos, esses elementos do yoga integral, esses novos elementos, né? Primeiro é purificação, depois vem a libertação, depois a perfeição. Então, agora ele começa a falar da perfeição. O que você deve abordar são conceitos, né? São diretrizes, não tem muito prática. Um lugar ou outro ele dá alguma indicação prática, mas a maioria dos pontos são diretrizes. Você que tem que encontrar o método. Como ele sempre coloca, não tem limitação de método. Você que tem que escolher os seus. E isso em certos estágios de yoga. Você pode trabalhar com um método, depois escolher um outro método, ou ficar nesse método sempre. Não existe uma regra fixa, né? Uma coisa assim fixa em termos de técnicas de trabalho. Mas na síntese ele nunca fala em técnicas. Método num sentido amplo, num sentido pedagógico, são diretrizes. O que você tem que fazer, o que você tem que se preocupar, o que você tem que trabalhar. O como você vai fazer isso, você é que tem que buscar. Técnicas tem muitas no mundo, né? Bom, para finalizar, então, depois abrir para a gente conversar um pouco, tem aqui mais 5 minutos para a gente deixar esses conceitos irem infiltrando assim no subconsciente, né? Eu só lembro que a minha proposta aqui é apresentar o texto da síntese. Isso sempre merece, para quem quiser se aprofundar, depois uma leitura concentrada, refletindo em cada frase, em cada proposta, em cada conceito que ele traz, e que não é possível fazer aqui dentro dessa proposta de apresentar um capítulo, ou pelo menos meio capítulo por encontro. O livro está aí. Eu acho que é importante para quem se dedica ao yoga integral, ou pelo menos se abre a Sri Aurobindo e a mãe.
Então, 5 minutos aqui para um aquietamento final. E eu deixo livre, assim, né? Eu proponho livre, mas a ideia é pensar nesses elementos do yoga integral. Vão ser abordados nos próximos encontros.
Os microfones estão abertos, se alguém quiser colocar alguma coisa. Bom, então, acho que nesse capítulo ele dá uma visão assim bem mais detalhada ou pontual o que é o yoga integral, né? Citei agora há pouco, tem uma confusão aí, a gente vê muitos yogas integrais por aí. Os yogas integrais que a gente vê por aí é uma mistura de várias técnicas de yoga. O yoga integral de Sri Aurobindo não são várias técnicas de yoga, né? É integral no sentido de buscar, primeiro, todos os aspectos do ser, segundo, de trazer a essência de cada tipo de yoga, não as práticas, mas a ideia, o que é que cada linha de yoga busca trabalhar, busca desenvolver e traz para cá, em termos de conceito. E vai além, buscando todos os aspectos. Não percam os próximos capítulos, né? Vai ficando cada vez mais interessante. E que nessa área de yoga em geral, né? O pessoal gosta muito de falar dos poderes yógicos, né? Então não percam os últimos capítulos da síntese, onde ele vai falar dos poderes. Henrique, tira uma dúvida, por gentileza. Diga. Força da Alma, e tem um parêntesezinho, eu não consegui ler, porque eu estou pelo celular, eu não consegui enxergar. O que estava escrito nele, por favor? Deixa eu ler, para não falar da minha memória, deixa eu ler para você. Meu mouse sumiu, o ponteiro do mouse aqui. Gratidão. Eu vou na bolinha. Sumiu, estou no PowerPoint aqui, sumiu a bolinha do mouse. Força de alma, entre parênteses, está escrito Purusha. Tá bem, obrigada. A alma é o Purusha que deve trazer todas essas dinâmicas, né, de conhecimento, do vigor, mutualidade e serviço. A força do Brahmani, a força do guerreiro, a força das trocas e a força do serviço desinteressado. Muito, né? Não é simplesmente sair do mundo e ver a transformação assim, até mesmo, enfim.
Bom, gente, então a gente pode terminar, né?